Capítulo 22 de Mateus, versículo 10. Os irmãos, compreendo o que a gente vai ministrar, porque Deus tem me motivado, me incentivado para a gente ter esse cuidado e criar na igreja uma disposição dentro daquilo para a qual ela foi chamada e levantada no reino de Deus. Capítulo de número 22, versículo 10. Quem encontrou, diga: eu amo a Jesus. Maravilha. Quem não encontrou, a gente espera, porque a gente sabe que você também ama, só que não achou ainda. Amém? Está escrito assim, 22:10. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Eu vou reler o texto. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Senhor Jesus, aqui está a tua igreja, a tua noiva, aquela, meu Deus, que com certeza é a alegria dos teus olhos e o prazer do teu coração. Meu Deus, guarda, protege, traz bênção, milagre e vitória, e fala com os teus filhos, para que eles saiam daqui fortificados, fortalecidos e alimentados pela tua palavra, o pão vivo que desce do céu. Meu Senhor, este é o meu pedido, esta é a minha oração, assim venha e dê vitória a todos, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, pode sentar. Eu vi essa história por esses dias, que o George Clooney é um ator de Hollywood muito famoso. Não sei se os irmãos conhecem, conheço pelas curiosidades que tenho. Um ator de muito sucesso, se tornou rico, milionário. Só que a história de Clooney diz que quando ele era jovem, ele tinha uma vida muito difícil, muito complicada, principalmente no sentido financeiro. Passava por muitos apertos, muitos problemas, boletos, contas. Os seus amigos tinham que lhe socorrer. Às vezes emprestavam dinheiro, às vezes dividiam a comida com ele. Chegou momentos que eles tinham que ceder um lugar nas suas casas para Clooney poder dormir, passar a noite até resolver os seus problemas. E o número desses amigos eram 14. Nunca desprezaram, nunca abandonaram, nunca rejeitaram, nunca deixaram Clooney passando dificuldades no sentido de que eles pudessem ajudar, eles não ajudassem. E Clooney tentava de todas as formas buscar uma solução, uma saída para os seus problemas. Corria para lá, para cá, currículo e tal. Até que um dia ele conseguiu ser ator em Hollywood e teve muito sucesso. A história diz que quando foi um dia, ele ligou para os seus 14 amigos e os convidou para um jantar na sua casa, na sua mansão, linda, coisa maravilhosa. E quando todos terminaram de jantar, ele decidiu trazer a sobremesa. E a sobremesa foi uma maleta para cada amigo. E quando os amigos abriram a maleta, em cada maleta tinha $1 milhão. E ele disse: sabe por que eu faço isso? Porque quando eu estava arrasado, caído na lama, fracassado, vocês nunca me abandonaram. Vocês nunca me desprezaram. Meus queridos, aplicando isso à vida eclesiástica, ministerial e pastoral,
Eu tenho que entender e valorizar o trabalho de cada um dos irmãos. Eu olho para os senhores e para as senhoras, alguns, claro, estão chegando agora, mas como foi difícil o nosso começo na AD Vida e Fé. Fracassado, sem dinheiro, sem nada, sem perspectiva, nada. Cadê a diaconisa irmã Bilene? Está ela ali. Um dia eu saindo para visitar, saí da casa dela, ela morava no primeiro andar, eu saí naquela rua ali da Continental, que o povo disse que é uma semana de fome para terminar a rua. Ela lá de cima olhou para mim, depois ela me confessou isso, eu estou falando o que ela me disse. Disse assim: coitado do meu pastor, está acabado. No fundo do poço, meu irmão, acostumado a pregar em igreja cheia, várias congregações, e agora você vai começar do zero. Aqui na salinha onde está essa igreja, era minha casa, uma salinha de 3 por 11 por 10, com alguns irmãos que estavam ali com a mão no arado, acreditando. Então, quando eu olho para isso, eu tenho que reconhecer o valor, a importância e o apoio que eu tive de cada um dos irmãos que acreditaram e que confiaram. E este, meu irmão, é o segredo da minha e da sua vitória. É não desistir, é acreditar no milagre, na bênção. É por esta razão que esse pastor que vos fala tem esse cuidado, meu irmão, com a igreja, tem esse cuidado com as ovelhas. Porque este sabe que se ele não tiver um rebanho, ele não é pastor. Porque pode existir rebanho sem pastor, mas não existe pastor sem rebanho. Eu tenho que entender que quem, humanamente falando, me dá valor são as senhoras e os senhores. Se as senhoras e os senhores não estiverem aqui, não vierem para o culto, não participarem, sabe o que é que alguém vai dizer? Está fracassado, está acabado. É por esta razão que eu procuro ser vigilante quando alguém, por exemplo, me aconselha nesse sentido: pastor, faça alguma coisa, tome providência, haja, fale, brigue, grite. Porque se eu fizer isso, provavelmente eu vou ferir, vou machucar, alguém vai se desviar, alguém vai sair da igreja. E a mesma pessoa que lhe incentivou a tratar dessa forma vai dizer depois: está acabado, está fracassado, está sem ninguém, a igreja está fraca, está vazia, está zero, está abandonado. Por esta razão a gente precisa dessa maturidade. Deixa eu abrir um leque aqui para tentar trazer à mente dos irmãos o que é evangelho. Porque nós, o homem, ou nós, os homens, nós trouxemos para o evangelho algumas características que não são peculiares do evangelho. Nós colocamos no evangelho alguns fardos, algumas exigências, algumas cobranças que não fazem parte do contexto do evangelho. Por exemplo, a mensagem principal de Jesus para os seus discípulos, e nesta consiste aquilo que faz você realizar toda a vontade de Deus, é quando ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ora, o amor é o cumprimento de toda a vontade de Deus. Os 613 mandamentos que existem na lei de Deus, seja eles civis, morais, religiosos, seja de que classe ele for, são 613. Jesus Cristo resumiu os 613 em 2 apenas. E ele diz que o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é amar o próximo como a si mesmo. E aqui se resume toda a lei. O evangelho também se resume nisso aqui. O resultado do evangelho, aleluia, as características do cristão que de fato segue o evangelho, é quando ele consegue amar o seu irmão. Ora, se você não conseguir amar o seu irmão, você não vai conseguir cumprir a lei da graça. Por quê, pastor? Porque a lei da graça
graça, ela tem uma certa diferença da lei, aleluia, de Moisés. Por quê? Porque na lei Moisés diz assim, é baseado na lei do talião. Se alguém te bater na face direita, bata na outra face dele. Se alguém, aleluia, pisar no teu pé, pise no pé dele. Se alguém te humilhar, humilhe ele. Esta é a lei do talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, vida por vida. Já a lei da graça é diferente. Jesus Cristo disse assim, se alguém mandar você caminhar 1 milha, vá 2. Se alguém pedir a sua túnica, dê também a capa. Se alguém bater na sua face direita, ofereça-lhe a outra. Louvado seja Deus. E ele prossegue dizendo assim, ore por aquele que lhe maldiz, abençoe aquele que lhe amaldiçoa, abençoe e não amaldiçoe, ame o seu inimigo. E nós estamos vivendo uma época, senhoras e senhores, que estamos com dificuldade de amar até o nosso amigo, amar até o nosso irmão. Como é que nós vamos cumprir o evangelho do Senhor, se no evangelho do Senhor ele manda a gente amar o inimigo, ele manda a gente orar pelo inimigo, ele manda a gente abençoar o inimigo? Ele diz mais, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se ele tiver sede, dele de beber. Mas eu não estou conseguindo nem amar aquele que me ajuda, aquele que me apoia, aquele que é meu irmão, aquele que está no mesmo exército que eu não estou conseguindo amar. Ei, o cumprimento da lei, do evangelho e da graça é amor. Eu fico triste, queridos, e preocupados. Obviamente, se eu ver um irmão ou ver uma irmã, principalmente se for do nosso aprisco, do nosso rebanho, entre aspas, fazendo algo que vai envergonhar o evangelho, eu vou ficar triste. Talvez até indignado, eu vou ficar triste, talvez até indignado, louvado seja Deus. Mas no final de tudo, eu vou me tranquilizar. Por quê, pastor? Aleluia. Quando alguém chega para mim e conta que pastor A, pastor B ou pastor C, pregador famoso, pregador conhecido, pregador de Gideões, pregador internacional, conferencista do nome grandão, tombou, caiu, pecou, desobedeceu, e alguém trata esse assunto comigo, pensando que eu vou dizer aquilo é um cabra sem jeito, aquilo é um camarada sem juízo. Não, senhor, não, senhora. Sabe o que é que eu faço lá na minha mente, no meu coração? Eu digo, Deus, tem misericórdia, porque eu não sou melhor do que ele. Eu sou feito do mesmo barro, do mesmo pó e da mesma cinza. Se ele caiu, eu também estou sujeito a cair, eu também posso cair. Deus, tem misericórdia, me sustenta. Não, eu não vou ficar com raiva nem indignado, até porque, querido, a Bíblia diz lá em Ezequiel 18:4, é minha a alma do Pai, a alma do Filho também é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então eu não posso me torturar, me martirizar, eu não posso me angustiar pelo pecado que o outro cometeu. Não, porque é ele que vai dar conta diante de Deus, é ele que vai ter que se apresentar diante de Deus. Então eu não posso perder a minha paz, a minha alegria, a minha comunhão com os céus, o meu controle e equilíbrio, porque alguém está falhando, alguém está pecando, alguém está desobedecendo. Não, louvado seja, eu tenho que lutar para que eu possa permanecer de pé. E o conselho do apóstolo Paulo é o seguinte: se alguém está em pé, cuide, vigie, tenha cuidado, aleluia, para não cair. Por quê, queridos? Porque quando eu aqui que tenho o poder do microfone na mão e digo quem pode ou quem não pode falar, posso até disciplinar e excluir, e posso chegar aqui e pegar o culto do começo a fim, não dar espaço para ninguém. Eu tenho o poder de falar, de xingar, de repreender, de cumprir, de fazer tudo e qualquer coisa que me venha à mente. Louvado seja Deus. Esta é uma autoridade, um direito que nós temos, louvado seja Deus. E eu posso sair tranquilo e sossegado, mas quando eu estou no outro lado, que alguém fala algo que eu não gosto, eu fico triste, eu me machuco, eu fico reclamoso, eu fico murmuroso, eu fico cheio. Sabe por quê? Porque eu estou do outro lado, louvado seja o Senhor. Então, querer
querer, aleluia, punir alguém é fácil, querer apontar alguém é fácil, querer disciplinar alguém é fácil, apontar o erro do outro é fácil, criticar o outro é fácil, dizer que o outro está errado é fácil, mas quando essa crítica e essa apontação vem para você, como é que você se sente? Aleluia, eu sempre digo que nós que fazemos parte da liderança, o corpo e o quadro de obreiros da igreja, ele vai ter um compromisso de trabalhar dentro do contexto espiritual, dentro do reino do Senhor, para que a igreja, ela venha para este recinto e sinta nesse recinto paz, sinta alegria, sinta prazer, de maneira tal que quando terminar a reunião, o culto, a adoração, ele possa sair dizendo: eita, se amanhã já tivesse, eu já vinha de novo, que pena que só vai ter terça, mas eu já queria vir amanhã que é segunda, vamos fazer alguma coisa para a gente vir, porque ele fica ansioso para voltar, porque sabe que se chegar neste lugar, vai achar alimento, vai achar paz, vai achar alegria, vai achar unção, vai achar renovo, vai achar vitória, vai ter uma palavra que vai restaurar, vai ter uma palavra que vai transformar, vai ter uma palavra que vai reerguer, que vai levantar, que vai trazer vida. De repente ele pode até entrar aqui desanimado, mas vai receber uma palavra e vai sair animado. De repente ele vai entrar aqui triste, mas vai receber uma palavra, vai sair alegre. De repente pode entrar caído, receber uma palavra e sair de pé. De repente vai entrar vazio, aí vai receber uma palavra e vai sair cheio. Será se alguém está entendendo qual é o propósito do evangelho, qual é o propósito do reino, o que é que significa essa reunião de crente na terra? É para o Espírito Santo se fazer presente, é para Deus se fazer presente, e ele estando presente, a muralha cairá por terra, a enfermidade sairá, o demônio fugirá, a porta se abrirá e o milagre acontecerá. Isso é verdade. Pode abrir a boca e dar glória para Jesus de Nazaré. Aleluia. Aleluia, eu não quero cansar os irmãos. Veja, e saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. A história aqui é a seguinte, Lucas também narra essa história, que é a parábola das bodas. Um certo senhor, ele vai preparar uma festa e tem os convidados que ele vai trazer para a festa. Quando chega o dia da festa, a hora da festa, ele manda os seus servos ir à casa dos convidados para dizer que está tudo pronto e que a festa começará a tal hora. Mas a história sagrada diz que cada um começou a se excusar, ou seja, a se desculpar, dizer que não ia poder porque um fez isso, outro tinha aquilo, outro ia viajar e nenhum ia poder. Então aquele homem ficou preocupado, aleluia, porque naquela época não tinha geladeira. E eu estou passando uma prova, irmãos, eu estou sem geladeira, tem hora que eu tenho que comer tudo de uma vez só para não azedar e fico tudo, mas é coisa do... é bênção. Você não ia, não. Aí ele não podia perder, não podia estragar a comida, que aquilo ali era um sinal de irresponsabilidade. Então ele mandou chamar os convidados e eles não foram. Ele ficou preocupado, disse: pronto, vai estragar a comida, vai perder, e agora? Aí chamou os servos e disse: vá pelas ruas, vá pelos becos, vá pelas grutas, pelas vielas, pega os aleijados, pega os cegos, pega os coxos, pega os mudos, pega os mendigos, traga todo mundo, eu quero ver a minha casa cheia. Aí eles foram e trouxeram, aí disseram assim: senhor, já trouxemos muita gente, mas ainda há lugar, ainda tem espaço e ainda tem comida. Então ele disse: vá de novo, vá pelas tocas, pelas cavernas, traga gente, eu quero ver a minha casa cheia. Aí a Bíblia diz que eles foram, trouxeram os bons e trouxeram os maus. Aleluia. Veja, a ordem do Senhor, do dono da festa, era encher a casa. Ele não queria saber se era bom, ele não queria saber se era mau, ele queria ver a casa cheia. Louvado seja Deus. E este é o mesmo pensamento do Eterno, do Criador dos céus e da terra. Ah, meu irmão, quem me dera que todo o povo de Messias, independente de ser crente ou não, talvez aquele que vive na vida dos vícios, na vida das drogas, no álcool, na prostituição, na criminalidade, viesse aqui nesta noite para ouvir uma palavra da parte de Deus,
para ouvir o Espírito de Deus lhe falar e bradar o seu coração e dizer assim: Jesus te ama, Ele quer perdoar os teus pecados, a solução para os teus problemas, a jeito para o teu problema, a saída para o teu problema. Ele te ama, quer te abraçar, quer te tirar dessa sarjeta, quer te tirar dessa lama, quer te tirar desse lixo, quer te banhar, te purificar, quer te levantar, quer te batizar com o Espírito Santo, quer te encher de graça e de unção, e quer fazer de você, aleluia, um guerreiro, um soldado, um vaso valente nessa terra, para ser usado com poder e autoridade. Oh, quem me dera que Deus enchesse essa casa com esse povo para ouvir a palavra de Deus. Lucas diz que uns foram convidados, eu não lembro a referência de Lucas, não sei se é 14, aí você procura lá a parábola das bodas em Lucas. Uns foram os convidados, outros foram trazidos, mas como ainda havia lugar, ele disse assim: vá e obrigue-os a entrar na casa. Eu fiz aqui uma conta outro dia, dizendo que se um crente, ele ganhar uma alma por mês, durante um ano, ele ganha 12 almas, ganhando uma por mês. Em 10 anos, ele ganhou 120 almas, ganhando uma por mês. Se forem 10 crentes, ganhando uma alma por mês, em 10 anos, ele tem 1.200 almas ganha. Se 10 crentes, irmãos, 10, parar, eita Jesus, me segura. Porque, meu irmão, preste atenção no que eu vou falar, isso é muito simples, porém muito sério. A igreja tem característica de hospital. Hospital é um lugar de cura, mas é aonde mais tem pessoas doentes. O hospital é um lugar de cura, mas você só vê lá gente doente. A maioria, com exceção dos médicos, paramédicos, enfermeiros, você só vê pessoas doentes. O hospital é um lugar de curar. Assim também como a igreja é um lugar de cura, mas você entra e vê muita gente doente. Veja, se eu disse que se você ganhar uma alma por mês, durante um ano você ganhou 12 almas, durante 10 anos 120. Se você ganhar essa alma e instruí-la, discipulá-la, ensiná-la, mostrar o caminho, sim, aí todo mundo vai estar na igreja curado. Porque se eu, aleluia, como crente, simplesmente olhar o seu erro, a sua falha, o seu defeito, e nada fizer para melhorar, nada vai mudar. Mas a partir do momento que eu tomar consciência e olhar para você e dizer: vou estender a mão para ele, vou estender a mão para ela, vou ensiná-lo, vou instruí-lo, vou passar aquilo que eu aprendi, aquilo que me ensinaram, vou passar para ele sair dessa lama, para ele sair desse monturo, para ele sair dessa sarjeta, para ele sair dessa derrota, dessa desgraça, desse fracasso. Aí sim, você vai ver uma igreja, irmão, totalmente triunfante, uma igreja valente, uma igreja determinada, que vai abalar com certeza a cidade onde ela é, aleluia, constituída, que vai chamar a atenção do mundo, que vai incomodar Satanás e o inferno. Enquanto a gente não tomar essa postura, meu irmão, Satanás vai ficar rindo de mim, vai ficar rindo de você, mas há poder no sangue de Jesus, aleluia. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, e a igreja precisa acordar e despertar, para ser vaso, instrumento, para ser soldado e guerreiro, com coragem de entrar na área do inimigo e resgatar as almas que estão a perecer. Aleluia. E saindo aquele servo pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta, cheia, topada, entupida de convidados.
Quer dizer, pastor, que o senhor concorda que os crentes vivam de todo jeito? Não é nada disso que eu estou falando. Porque se você ler o texto na sequência, você vai ver que o dono chegou na festa, o senhor da festa, e olhou na festa e viu que tinha um que não estava com veste nupcial. Veste adequada. Era assim, meu querido. Deixa eu explicar para os amados irmãos. Antigamente, os homens de posse, de riqueza, muito dinheiro, ele fazia uma festa. E quando ele convidava alguém que não tinha uma roupa adequada, mas era alguém da sua intimidade, da sua amizade, ele fazia questão que aquela pessoa fosse. A pessoa veio, não queria ir porque não tinha uma roupa de galo, uma roupa de núpcia, uma roupa adequada, mas mesmo assim ele insistia, ele vinha. Quando chegava lá, o dono da festa dava uma roupa adequada para ele não ficar constrangido no meio da festa. Aleluia. E assim fez esse senhor. Ele deu roupa para todo mundo, mas teve um que entrou lá e não tinha as vestes mudadas. Eu não estou falando de tecido aqui, de vestido, de saia, nem de blusa, não. Eu estou falando de algo mais profundo e espiritual. Quando ele entrou lá, tinha um que não estava com as vestes adequadas. Aleluia. Ora, a Bíblia diz: em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Em outro texto da Bíblia, Apocalipse diz: bem-aventurados que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando o dono da festa chegou, que viu que ele estava com a roupa inadequada, o dono da festa não perguntou se ele era bom ou se ele era mau, só olhou e viu que ele não estava com a roupa adequada. Ou seja, quando nós somos trazidos para a igreja, a gente vê cheio de nó pelas costas, cheio de mau costume, cheio de palavrão, cheio de piadas imoral, cheia de coisa. Eita, meu Deus, mas quando chega aqui, aí Jesus Cristo pega ele com carinho, passa no SJ, sangue de Jesus, ele fica purinho, fica purificadinho, fica lavadinho. Aí Jesus Cristo traz uma roupa resplandecente, santa e pura, veste ele. Depois que ele veste, ele diz: agora que eu lhe vesti, eu vou lhe revestir, e enche ele com o Espírito Santo, batiza ele com poder e autoridade do céu. E quando o crente, meu irmão e minha irmã, é cheio do Espírito Santo e é batizado com o Espírito Santo, ele não precisa que o pastor esteja chamando a sua atenção, ele não precisa que o pastor esteja dizendo para ele andar assim o assado, porque ele já é guiado, dirigido, instruído, ensinado e cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Veja, o Senhor não perguntou se ele era bom ou se ele era mau, olhou se ele estava com a veste transformada. E para concluir, 2 Coríntios 5,17 diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem se prostituía não se prostitui mais, quem roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais. Aleluia. Quem chamava palavrão não chama mais. Não chama não, mano. Pastor, mas naquele dia que eu levar uma topada e arrancar a cabeça do dedão, e vinha aquela vontade de chamar pela véia da trouxa, pela pelada, o que é que eu falo? Diga assim: glória a Deus. E Satanás vai ficar humilhado e envergonhado, e vai ver que você agora é cheio do Espírito Santo de Deus. Oh glória, oh aleluia. Como é bom ser de Jesus. Meus queridos, tenham essa postura por Jesus, pelo amor de Deus. Eu quero trabalhar para ver a obra de Deus prosperar, frutificar, crescer e avançar. Nunca me peça, nunca me diga que está bom, nunca me peça para me conformar, para mim, não. Se você quer ser meu amigo, trabalhe para que as almas conheçam o Evangelho. Porque já pensou, irmão, se as igrejas começaram a ficar tudo vazia, o povo começar a sair da igreja, e as igrejas começar a ficar fracassadas, começar a se fechando, o Evangelho, tem lugar, meu irmão, olha lá onde tinha as 7 igrejas da Ásia, está tudo acabado, não tem mais igreja não. Lugar aí na Europa, onde tinha os grandes pregadores,
pregadores, homens que abalaram o mundo com a unção do Espírito Santo. Hoje, onde eram as igrejas templo, mega templo, hoje é um bar, tem mesa de sinuca, onde é o púlpito, tem mulheres dançando seminua, fazendo striptease. Por quê? Porque acharam, aleluia, que não fazia mais necessário buscar a presença de Deus, nem pregar o evangelho, nem buscar as almas. Não, irmão, nós precisamos buscar as almas para a presença de Deus, ser usado como instrumento, o braço de Deus na terra, para resgatar as vidas. Que Deus te abençoe e que você tenha essa disposição para fazer a obra do Senhor.